Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo aí. Seja bem-vinda, bem-vindo à nossa aula de mentoria, a nossa prévia. Então, Raiane já deu a primeira aula, já passou para vocês os passos da estrutura, como montar um TCC. Vou estar trazendo para vocês o tema de hoje é citações, referências, como fazer a problemática, o referencial teórico e algumas dicas. Então, preste atenção que vocês vão gostar muito dessa aula, vai ser muito enriquecedor e muito útil. Vamos lá. Antes de começar o assunto, eu me chamo Mila Dunda, tenho 24 anos de idade, sou advogada, atuante na UAB Bahia e atuo com orientações de TCC desde 2017. Então, faço orientação, faço correção, acompanho algumas pessoas. Então, já tenho uma historiazinha aí nas costas com orientação de TCC. Então, vamos lá. Primeira seção, citações. Então, o que é uma citação? A citação é você mencionar, no trecho do seu texto, a ideia de um autor e citá-lo, colocar o nome dele, o sobrenome, na verdade. Você coloca o sobrenome, o ano e a página, se for uma citação que você copia e cola. Eu já vou explicar isso. Então, qual é a importância da citação? A citação, no momento que seu orientador estiver lendo o seu texto, corrigindo, ou o examinador da banca, ele vai ver ali que você está citando a ideia de outros autores. Porque se você escreve um texto direto, sem citar ninguém, ele vai entender que aquilo ali foram fontes de vozes da sua cabeça. Então, e enriquece seu texto. Vamos lá. Como eu disse, o significado de citação ela é a menção de um trecho com informações de outro autor usada no corpo do texto. Então, existem alguns tipos de citações, mas eu vou trazer apenas duas, para que vocês aprendam o restante nos nossos encontros da nossa mentoria individual. Então, duas espécies, citação direta e citação indireta. A citação direta, ela é aquela que é copiada diretamente do texto. Você copia exatamente como está no texto. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo, eu trouxe uma forma aqui para vocês verem. Você vai iniciar o texto de acordo com Dunda, meu sobrenome, abre parênteses, coloca o ano e a página da obra que você está lendo ali, fecha parênteses, abre aspas e inicia o que está escrito ali. Você pode copiar e colocar tranquilamente, porque você já citou. Então, não vai alegar plágio. Então, não tem problema de você fazer isso, porque você está citando. Então, você abre aspas e copia a ideia do autor no corpo do parágrafo. Agora, presta atenção que isso é uma citação com menos de 3 linhas, a citação direta. A citação direta com mais de 3 linhas, você vai afastar da margem, fazer o recuo de 4 centímetros. O espaçamento, ele é simples, é aquele de 1, que geralmente a gente usa 1,5 para o corpo do texto, certo? Então, próximo tipo de citação, indireta. Você vai estar tirando as ideias ali do autor. Você não vai copiar e colar, você vai escrever o entendimento dele, mas com suas palavras. Mas veja que é com suas palavras, não é com as suas ideias, são ideias de outro. Então, você faz assim, citação indireta, citação usada para expressar a ideia do autor. Você inicia, segundo Dunda, abre parênteses mais uma vez, ano e página. Se você quiser, você pode botar só o ano na citação indireta. A escrita é executada conforme entendimento próprio, suas palavras, sem aspas. Citação direta, indireta, minto, você não usa aspas, certo? Próximo slide. Então, citação entendida, Você já sabe que é importante você citar o autor para você ter um texto enriquecido, um texto rico, Não lembre-se de que você não pode pegar atores de blogs que não tem pesquisa científica. Então, vamos lá. Referência e citação. Antes de partir para referência, anota aí. Citação, ela está dentro do corpo do seu texto. Referência, ela tem um local específico no TCC, apenas para referenciar aquelas citações que você usou, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, algumas dicas de como você faz a paginação de referência. Então, o espaçamento é simples. Alinhar à esquerda, você não usa justificado, você usa à esquerda, você insere o alinhamento à esquerda. Então, referências você pode citar
livros, artigos científicos, revistas, seminários, documentários, qualquer outros vídeos, jurisprudências, enfim, são várias coisas que vários materiais que você pode referenciar no seu texto. Então, mas lembrando que cada uma dessas espécies de texto de obra, né, monografia, tese, entre outras, você referencia de uma forma, não são iguais. É por isso que geralmente os mentorandos, eles dizem que a parte mais chata do TCC é fazer as referências. É muito pior do que fazer a parte do conteúdo, porque são pequenas regras, pequenos detalhes. Mas você sendo assessorado, com a mentoria, sendo orientado, vocês vão ver que é muito fácil. Então vamos lá. Trouxe 2 exemplos de como fazer uma referência. Referência de livro e referência de monografia. Então, o livro você referencia iniciando, todas as referências, na verdade, você inicia pelo sobrenome e depois você coloca o nome. Então, livro, sobrenome, né, vírgula, nome, ponto. Título em negrito, subtítulo não vai em negrito, porque na capa do seu TCC ou, né, no início do seu artigo científico, porque o TCC ele pode ser em forma de monografia, que é aquele texto extenso com capítulos, ou em forma de artigo, que é um pouco menor. Então, título, subtítulo, título, deixa eu só desligar aqui. Pronto. Título, subtítulo, edição, local de publicação. A edição você coloca assim, a primeira, a segunda ou terceira edição. Local de publicação, editora, ano, número das páginas que você utilizou, que você citou, que você, né, usou ali no seu texto, ou volume da obra. Você pode escolher entre botar o volume ou colocar as páginas. Eu prefiro colocar o volume. Por quê? Porque você vai estar usando, por exemplo, você pode usar várias páginas, né, saltando ali a obra, e eu prefiro colocar o volume porque você não precisa estar indicando página, olhando em citação por citação. Monografia. Como citar uma monografia ou uma tese? Você inicia, mais uma vez, com o sobrenome, o nome do autor, o título em negrito e o subtítulo, se tiver, né? E daí você coloca o número, né, de folha, o ano, na verdade. Você coloca o ano em que foi entregue, você coloca o número de folhas e o tipo de trabalho, se é uma monografia, se é uma tese, entendeu? Então, aí depois da monografia você coloca o curso, se é uma graduação em farmácia, se é uma graduação em enfermagem, se é uma graduação em direito, em medicina, e depois você bota a instituição em que foi entregue esse trabalho. E aí no final você coloca local, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, qualquer outro lugar. E o ano de publicação. Veja que em cima você bota o ano de entrega e embaixo você bota o ano de publicação. Então, vocês viram aí, né, referências, cada espécie de trabalho, de pesquisa, de obra, na verdade, ele tem uma forma de referenciar diferente. Vocês vão ver que artigo científico faz de uma forma, jurisprudência, leis, né, códigos faz de uma forma, e a gente vai passar todo esse passo a passo. A gente está querendo entregar a vocês também um PDF com as formas, né, as espécies de referências, como colocar sobre cada material. Enfim, próximo passo, o problema do seu TCC. A problemática é a parte que eu mais gosto, porque é a parte que você vai desenvolver o TCC, você vai fazer a investigação daquela pesquisa ali, daquele tema, e vai encontrar uma solução, uma resposta para aquilo ali. Então, vamos lá. Vamos ao exemplo. Eu trouxe aqui um tema, né, um tema e um problema de um TCC que eu orientei, né, no passado. E o tema é o seguinte: crime de estupro de vulnerável. Título, subtítulo: a possibilidade da relativização da vulnerabilidade do menor de 14 anos. Então, né, esse tema, vulnerabilidade do menor de 14 anos, está falando do estupro de vulnerável. Vocês já devem ter escutado falar, principalmente quem é da área de direito vai entender do que eu estou falando. Antigamente chamava-se de presunção de violência. Ela era relativizada, ela não era absoluta. Ou seja, fulaninho tinha um namorinho com fulaninha de 13 anos de idade, enquanto esse fulaninho tinha 30 anos. Então, o que é que acontece? Nesse período, ele podia alegar, mas comprovar. Alegar e comprovar. Ah, mas a gente namora há 6 anos, ela tá grávida agora, né? Vamos ter um filho, queremos constituir família.
nesse tempo, né, se eu não me engano, antes de 2009, podia fazer essa contestação, buscar essas brechas. Mas hoje a vulnerabilidade ela é absoluta. Eu tô explicando para vocês entenderem o problema. Ela é absoluta, ou seja, manteve relações com menor de 14, estupro de vulnerável. Então, o STF ele já decidiu isso, então recursos repetitivos não tem volta. Ainda tem advogados que insistem, mas o entendimento hoje é esse. Relacionamento com menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Mas esse TCC, a mentoranda ela trouxe essa discussão sobre se seria possível relativizar, se seria possível analisar, né, sobre o olhar constitucional da família, proteção familiar. Porque tem casos que a menor consente, que ela já tem, no contexto cultural, ela já tem desenvolvimento, ela já tem vida sexual ativa, ela está grávida, ela tem um relacionamento, vamos dizer, uma união estável com o rapaz. Então, o problema da pesquisa foi... a pesquisa apresenta casos concretos em que menor de 14 anos possui vida sexual ativa e tem a intenção de constituir família ou já constitui. Portanto, a problemática do estudo questiona, tem um tracinho ali, não era para ter aquele questiona se nos casos em que a relação sexual existe em razão do contexto cultural de formação da família precocemente, deve-se considerar a prática criminosa ou deve-se garantir a constituição familiar que possui proteção constitucional. Então, o problema da pesquisa foi esse. Prender o criminoso, né, levar ele para o cimidró ou deixar ele com a família dele, sustentando o filho dele, né, um relacionamento amoroso ali, constituição familiar. Então, a estrutura nesse caso do problema... primeiro capítulo, você vai tratar sobre o estupro de vulnerável. Segundo capítulo, você pode trazer princípios sobre aquilo ali. A discussão em si, né, sobre o estupro de vulnerável. Em cima você traz o conceito, né, e a evolução histórica da legislação. Embaixo você trata sobre o estupro de vulnerável atualmente. E por último, você resolve o problema. Capítulo 3 é feito para resolver problema, ou último tópico do artigo científico. Então, você vai pesquisar, trazer autores, principalmente renomados. O capítulo 3 ele tem que ser muito rico, tem que ter autores que sejam o pilar do seu TCC, que já tem ali uma tese pronta, que todo mundo ali da sua área conhece. Essa é a dica que eu dou, porque quando você chega lá, que você diz para a professora, de acordo fulano de tal, a professora já cresce o olho, né, o professor já cresce o olho, e gosta porque viu que você pesquisou uma pessoa que tinha conhecimento daquilo. Por fim, o referencial teórico. Vocês viram aí que Rayane, ela ensinou uma estrutura para vocês de TCC, né? Como fazer a introdução, o que tem na introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o final do TCC. Então, o referencial teórico é onde você desenvolve o seu TCC. Você vai colocar os capítulos lá, se for monografia, né? Ou os tópicos do artigo. Então, vamos lá. Você desenvolve o capítulo, vai buscar materiais em plataformas de pesquisa. Se você é um estudante de saúde, se você está fazendo uma pós-graduação em saúde, geralmente, eu pelo menos nunca fiz a mentoria de estudantes de saúde que tiveram uma monografia. Geralmente é só artigo. Na verdade, tive uma vez, farmácia, fizeram monografia. Então, mas a maioria é artigo científico. A estrutura de artigo, o TCC. Então, geralmente, vocês vão buscar no Cielo, na PubMed, revistas de saúde, revistas de medicina, de enfermagem, que todas essas áreas têm. A mesma coisa serve para o direito. Tem, deixa eu ver, que eu esqueci o nome das revistas jurídicas. Tem o Jus Navigante, tem o Jus Brasil com jurisprudências e artigos. Tem várias revistas jurídicas que tem nesses sites, nessas plataformas. Então, não se procura material para TCC em Wikipédia, em blog. Você tem que procurar o material em uma plataforma que tenha conhecimento científico, reconhecimento científico. Você não vai ali no blog de fulaninho que botou a própria opinião dele ali, mas não tem um estudo científico. Vocês captaram a ideia? Dicas para fazer um referencial teórico. Show, excelente. Então, a primeira dica que eu dou para vocês
estabeleça tópicos conforme os objetivos específicos. Os objetivos específicos serão os seus futuros capítulos. Como eu falei para vocês, né? A estrutura do referencial teórico é o capítulo, então você vai fazer. Num arquivo separado, você monta a estrutura. Tópico 1, objetivo 1, capítulo 1. Tópico 2, objetivo 1, objetivo 2, capítulo 2. Tópico 3, objetivo 3, capítulo 3. E aí você vai colocar nesses tópicos uma estrutura com palavras-chave, algumas frases, nome de autores que você pesquisou, que você leu, que você quer botar no seu texto, referências, você copia os links, vai lá, copia o link da Cielo e bota ali que você vai usar, deixa salvo naquele capítulo, e aí você salva a estrutura. Quando você sentar para fazer o capítulo, você não vai sentar de vez e dizer, nossa, vou começar a escrever aqui agora sobre tal coisa, mas aí a ideia não flui, porque você não tem a estrutura. Então fica uma coisa desorganizada, bagunçada, e às vezes você acaba enrolando o que você está falando. Então você monta a estrutura, sem pressa, não tem problema, que quando você sentar, você vai escrever o seu capítulo 1 praticamente todo. E olhe lá se você não fizer todo. Então, não esqueçam dessa dica. Não sente para fazer o TCC de vez. Não sente para fazer o capítulo 1 sem ter lido antes, sem ter montado uma estrutura dos seus capítulos. Por fim, as últimas dicas, né? Defina o período das publicações dos materiais pesquisados. Use materiais, né, atuais. Materiais atuais de 2019, 2018, 2017, 2020. Não tem problema você usar o texto de um autor de 1997, 1990 e tanto, desde que você use materiais atuais, porque às vezes o material antigo, né, lá dos anos 90, é de um autor que criou uma base para todos os outros artigos que vieram depois dele. Então, isso é importante também. Utilize obras de autores renomados da área do seu curso, use-os para citar como pilar do TCC, que foi o que eu falei para vocês sobre o capítulo 3. Você pode fazer isso em todo o seu texto, mas o capítulo 3 ele é primordial para trazer a solução. Então, se você vai escrever sobre algo de saúde, você usa aquele autor que o professor sempre fala na sala. Busque livros que o professor indicou, que os professores indicaram em sala de aula lá do início do seu curso. A mesma coisa eu digo para os estudantes de humanas, principalmente direito, que tem aí vários autores que os professores citam e indicam em sala de aula. Outra dica é, não utilize sites sem reconhecimento científico. Foi o que eu falei para vocês sobre Wikipédia, blog e outras coisas, né? Que sites aí que não tem nem nome de autor. Se você abrir um artigo que não tem nome de autor e ano de publicação, não use. Procure outro que esteja melhor. Porque você vai ter que referenciar e aí você vai quebrar a cabeça para achar as referências daquele texto. Inclusive, eu tenho até uma dica para dar para vocês na mentoria sobre buscar referências quando faltam informações ali dentro do texto. Outra dica, não coloque parágrafos muito longos ou com enrolações, coisas repetitivas e também parágrafos não muito curtos de 3 linhas. Por quê? Se você faz muito longo com palavras, frases repetitivas, ideias repetitivas, o orientador ele percebe, o TCC vai voltar para você. Então tente fazer um texto enxuto, um texto bem teórico, bem técnico, para que seu orientador não volte e diga, paga isso aí e faz de novo. Então a mentoria vai estar aqui para te ensinar isso. Outra coisa, textos, parágrafos curtos de 3 linhas. A não ser que você vá fazer uma citação e depois você vai comentar aquela citação. Outra dica para vocês, não coloque citação e pule para outro capítulo sem comentar aquela citação do que você entendeu. Citação é para ser comentado, não é para você soltar a ideia do autor ali, a não ser que você já tenha se referido antes. Então, só nessas hipóteses. Cuidado com excesso de citações, não coloque citações demais, porque senão vai ficar parecendo que é o texto de outra pessoa, que você só fez copiar e colar ideias e você não raciocinou, você não fez uma pesquisa para entender aquilo ali. E por fim, utilize gráficos, tabelas ou quadros em momentos oportunos, é muito importante também. Essa dica aí vai principalmente para o pessoal de saúde, porque geralmente os professores da área de saúde, os orientadores, eles gostam de ver gráficos, eles gostam de ver figuras. Às vezes você vai apresentar a estrutura de algo do corpo humano e aí você coloca lá e explica tudo direitinho, uma célula, um desenvolvimento. Coloque figuras, tabelas ou quadros para você indicar números também, é muito importante. Então, essas são as dicas que eu finalizo aqui para vocês. Dicas para que vocês desenvolvam o TCC. Eu tentei não fazer uma aula, muito longa, porque essa parte de citação e referência
ela não é longa, né? Ela é chata na hora de fazer, mas vocês vão ver que é muito simples para desenvolver o trabalho de vocês. Então, sem preocupação, sem pressão, sem drama, vocês vão conseguir. Por fim, eu queria finalizar falando uma coisa para vocês, né? Ratificar que essa mentoria ela é gratuita, então a única coisa que a gente pede para vocês é que vocês repassem para outras pessoas, que você nos dê o feedback. O feedback de vocês é muito importante, se vocês puderem, né? Se vocês gostarem da aula, vão lá no grupo do Telegram, pode interagir com a gente, ou você faz o print aí dessa aula e publica lá no Instagram e marca a gente, tá? Então, esse slide, né, eu vou deixar disponível para vocês, para que vocês deem uma lida novamente. Se você já estiver desenvolvendo seu TCC, você já pode até aplicar, se você conseguiu pegar bem o conteúdo dessa aula. Se tiver dúvidas, pode nos procurar. Vou passar para que vocês possam ver como é a mentoria individual. A única regra que eu quero passar para vocês aqui, vocês vão ler depois, é que vocês tenham comprometimento. Aquele que for chamado a participar da mentoria receberá uma série de vantagens, mas ao lado disso terá necessidade de cumprir determinados prazos que porventura venham a surgir e regras estabelecidas. Em caso de 3 descumprimentos de funções, o mentorando será desclassificado e o próximo na lista será convidado ao grupo e tomará seu lugar. Então, vocês vão ter a privacidade, vocês não vão ter o nome de vocês divulgados, nem dados utilizados no processo de mentoria. Então, quando a gente estiver divulgando alguma coisa, a gente vai estar sempre riscando nome e foto de vocês. Vocês não precisam se preocupar com isso. Outra coisa, sobre essa questão do comprometimento, eu quero que vocês se entreguem de verdade, que vocês participem dos nossos encontros. Vai ser de janeiro até junho, então vocês vão desenvolver o TCC de vocês com a gente. Essa é uma oportunidade muito única, porque às vezes não é que a gente está substituindo o seu orientador, a gente está complementando o trabalho do seu orientador. Porque a gente está aqui para orientar vocês na metodologia científica e no conteúdo de vocês. Então, quando o orientador de vocês fizer uma correção lá, que vai ser, vocês vão ver que com a gente, né, acompanhando vocês, as correções vão ser mínimas, porque geralmente quando a gente faz esse acompanhamento, raramente o orientador ele faz correções, são poucas. Então, se entreguem mesmo, participem das nossas aulas. Vou disponibilizar o slide para vocês em breve no Telegram. Temos aí regras para inscrição. Ainda dá tempo de vocês compartilharem para os seus amigos, compartilhar no Instagram de vocês. Convidem os amigos de vocês que estão aí desesperados também tentando fazer a TCC. Viu? E os links já estão em nossas bios. Vocês vão ver. Você já se inscreveu. Se você está aqui é porque você já se inscreveu. Mas compartilhe e dê feedback pra gente. Se você tiver uma crítica construtiva, manda pra gente também lá no grupo do Telegram.